Em Lucas 6, 17 a 19, ele manifesta o seu poder de uma maneira sobrenatural, e nós vamos ler esse texto. Quero convidar você, mesmo assentado, para uma leitura alternada. Eu vou ler o 17, vocês leem o 18 e nós leremos juntos o verso 19. Diz assim: E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Juntos. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Amém. Essa semana que se passou foi uma semana onde nós experimentamos várias emoções, não é verdade? Algumas nós já estamos treinados, como por exemplo sair da Copa. Hora que deu 2, eu fiquei desesperado, eu falei, tem espaço para 7, mas tomara que não, né? E graças a Deus não. Mas no dia do jogo, as notícias também estavam muito aquecidas a respeito daqueles adolescentes da Tailândia, junto com o treinador, que estavam na caverna. E foi um momento muito curioso que eu fiquei dividido nas minhas emoções. Eu estava com o jogo do Brasil para assistir, mas ao mesmo tempo as notícias desses meninos nos tomou, né? Tomou o mundo de uma maneira geral, porque é uma situação muito angustiante. Você sabe que eles estão vivos, você vê fotos, você vê vídeos, você vê os meninos falando, você vê o sorriso no rosto, e por outro lado as informações provocando um nível de desespero, porque a possibilidade de chuva, de enchente, poderia piorar aquela situação. Então, no meio daquele drama, né, observando todo esse cenário, eu fiquei imaginando, Deus, dá um jeito de intervir nessa história, né? Os bombeiros, os mergulhadores, um mergulhador morreu no processo. Aí você pergunta, mas se um mergulhador morreu, que chance esses meninos têm de sair dali? Frágeis, já debilitados, com vários diagnósticos, né, de limitação. E de repente hoje, quando a gente ouve a respeito da soltura de a soltura de um determinado indivíduo, que falaram que ia soltar, solta, não solta, solta, não solta, parece que não vai soltar, não. Não. A gente vê também a libertação dos 4 meninos, né? 4 meninos, se não me engano, já saíram da caverna, e aí você é tomado por uma alegria no meio de uma confusão. Nós vivemos na era da informação e os nossos corações ficam muito confusos diante de tantas notícias que se atropelam na nossa mente, no nosso coração. Mas essa notícia dos meninos na caverna, que estão lá desde o dia 23 de junho, foi alguma coisa que angustiou o mundo, e ainda estamos angustiados, porque quando existe uma situação de desespero, que a gente não vê saída para ela, isso nos apavora, porque nós somos treinados para resolver problemas, desde cedo. Os nossos pais nos treinam para achar soluções. Você vai para a escola aprender um monte de coisa para que você encontre caminhos na sua vida para aprender a se cuidar, a se sustentar, a se manter. Toda a medicina está aí trabalhando para encontrar caminhos. O ser humano, se você se atentar, você vai perceber claramente que existe uma tentativa de fazer tudo funcionar. E quando você está diante de uma situação que não tem saída para ela, isso, sem dúvida nenhuma, provoca em nossos corações algum nível de desespero. E esse texto é um texto que fala que Jesus vem para intervir nessas situações. Nosso Jesus é um Jesus que ele nos socorre no dia da tribulação. O nosso Jesus, enquanto viveu nessa terra, ele mostrou claramente que ele veio para auxiliar você nas suas adversidades. E esse texto está diante de um contexto que nos chama a atenção, porque nesse capítulo 6, versículo 1, começa falando sobre fome. E se tem algo que nos angustia é fome e sede. Talvez a sede até nos angustie um pouco mais. Mas a fome e a sede são questões de sobrevivência. E o texto vai dizer que os discípulos estavam com fome. Só que era sábado, e no sábado a gente não pode, os judeus não podiam comer, colher espigas, era um tipo de trabalho. Então, eles estão diante de uma situação, eu estou com fome, mas é sábado, eu não posso colher espigas. E Jesus diz, não, se vocês estão com fome, vocês podem colher espigas sim.
E aí eles vão e colhem espigas, e isso gera fúria no coração da liderança religiosa, porque eles trabalharam no sábado. Dia de sábado você não pode fazer absolutamente nada, e eles colheram espigas, eles estão em pecado. Mas eles estavam com fome. Com fome. Adiante, ainda no mesmo capítulo, tem uma outra situação. Um homem com uma mão ressequida. Um homem com a mão ressequida, ele é impedido de fazer muita coisa. Ele está diante de uma situação que o deixa em desvantagem no seu trabalho, nas suas execuções. E era sábado. E Jesus, então, resolve curar esse homem no sábado. E os escribas, versículo 7 do capítulo 6, vai dizer que eles estavam acusando Jesus de trabalhar no sábado, porque Jesus está curando uma pessoa. Impressionante. Impressionante esse movimento de alguém que fica enraivecido ou fica com raiva porque você está fazendo bem. E será que isso não acontece nos nossos dias? Eu me lembro, e ouço muito esse testemunho hoje, nós como reformados, igreja reformada, desde o século XVI, uma das ênfases da reforma é que tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. Nosso trabalho é um culto a Deus. Então, quando um reformado, alguém que crê na palavra de Deus, entende que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer para a glória do Senhor, esse indivíduo, quando ele vai para o trabalho, ele vai para fazer o melhor. Só que tem algumas repartições, alguns ambientes de trabalho, que as pessoas, elas se esquematizaram de tal forma que você tem que trabalhar o mínimo possível. Algumas repartições públicas é assim que funciona. Não todas, e não todas as pessoas são assim, mas nós sabemos que existe toda uma lentidão em alguns processos. Eu me lembro de um amigo na minha adolescência que passou num concurso da Anvisa, novo, crente, reformado, e ele chegou naquele lugar para trabalhar para a glória do Senhor, com empenho, com alegria, com disposição. O tempo que ele tinha que trabalhar, ele foi contratado para trabalhar 8 horas, ele iria trabalhar 8 horas, e ele disse que logo nos primeiros dias de trabalho, o grupo se reuniu e falou: nós trabalhamos aqui no máximo 6 horas, você está nos atrapalhando. Ele estava atrapalhando porque ele estava fazendo o que era certo. Quantas vezes nós incomodamos as pessoas que estão ao nosso redor porque nós estamos fazendo o que é certo, o que devemos fazer, da maneira que devemos fazer, mas é porque quando como crentes fazemos tudo com excelência e com qualidade, isso expõe os defeitos dos outros, isso causa um desajuste no ambiente que nós estamos. Não ceda, meu irmão, não ceda, minha irmã. Continue entendendo que o seu trabalho é alguma coisa para a glória do Senhor, porque o próprio Jesus, ao fazer o bem, ele era rechaçado pela liderança religiosa da época. Quando ele curava as pessoas no dia de sábado, ele ainda diz para aquela liderança: se vocês tiverem um animal atolado ou um animal impossibilitado de se locomover, no dia de sábado você não vai lá retirar o animal? Eles iam retirar sim, eles trabalhavam no sábado numa situação emergencial. Mas é que na verdade havia um interesse nos corações deles de acusar Jesus. Quando as pessoas querem acusar Jesus, elas tentam arrumar argumentos aonde não há possibilidade de sair argumento. A cura causa furor da liderança, diz o versículo de número 11. E Jesus então, versículo 12, passa a noite orando. Nós precisamos entender a importância da oração. E depois que Jesus ora, ele escolhe os 12. O texto então, meus irmãos, que nós acabamos de ler, ele corresponde ao Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Jesus aqui, esse capítulo 6, ele é paralelo ao livro de Mateus, ao Sermão do Monte. Jesus está instruindo uma multidão. Jesus está falando a respeito das coisas do reino. E o texto vai nos dizer que essas pessoas estão maravilhadas com a autoridade de Jesus. É assim também que termina o Sermão do Monte lá em Mateus capítulo 7. As pessoas estão impressionadas com Jesus, porque Jesus ele vem para não simplesmente falar, mas ele vem para demonstrar que ele tem uma mensagem que é diferente. Por isso que a mensagem dele tem autoridade. Hoje nós estamos numa época que ouvimos muitas pessoas falando, a todo momento nós temos alguém dizendo alguma coisa sobre um determinado assunto, e com a revolução da informação, nós temos até uma overdose de gente falando. Mas quem é que tem autoridade para falar?
Em quem você acredita? A gente fica surpreso, porque de repente você começa a ouvir uma pessoa, a ler um determinado colunista, e com o tempo aquela pessoa vai caindo em descrédito, né, por alguma situação. Mas Jesus não. A mensagem dele era uma mensagem de poder, porque Jesus Cristo tinha autoridade. Vivemos numa época onde existe uma crise de autoridade, porque o que se fala não é o que se vive. E você vê uma dicotomia muito grande. No Brasil isso está muito nítido. Alguns acusam determinada área jurídica porque, mas esse determinado juiz, ele tomou uma decisão que partiu só dele. Mas aí, para beneficiar o cliente, as pessoas fazem a mesma coisa, usam os mesmos critérios, acusam porque está indo contra ele, mas na hora dele, usa a mesma regra que ele está acusando. Isso mostra o que? Uma incoerência muito grande na nossa justiça. Por isso, quando você for conversar com alguém que acha Deus injusto, mas Deus é injusto, você pode voltar a pergunta para a pessoa dizendo: com que critério de justiça qual critério de justiça você tem para colocar Deus no banco dos réus? Porque a nossa justiça é uma justiça que varia, que oscila de acordo com os nossos interesses. A justiça de Deus não. A justiça de Deus é reta. Ele é o justo juiz. Por isso, quando Jesus fala, ele fala com autoridade. Estava num contexto de mentiras, de enganos, de incoerências, e Jesus expõe essa incoerência da liderança da época. Se você prestar atenção nos evangelhos, Jesus nem fala da incoerência dos políticos, porque isso já era patente, já era nítido. Jesus trabalha muito nos evangelhos a incoerência dos religiosos, e é dessa também que nós devemos tratar e devemos nos cuidar. A mensagem de Cristo estava relacionada com a sua essência, com a pessoa de Jesus, por isso que ela era poderosa, porque quando Jesus falava, ele falava uma palavra que vinha com tudo aquilo que ele era, né? A palavra de Jesus era chancelada pela sua personalidade. Ele era a própria palavra, ele é o verbo de Deus, ele era a revelação de Deus. Por isso a sua mensagem fazia sentido, por isso a sua mensagem tinha coerência, por isso a sua mensagem se fundamentava na verdade, ela era isenta de contradição. Imagine estar assentado, escutando Jesus falar, tendo acesso àquele que tem o poder de conhecer todas as ciências e todos os mistérios. Jesus é Deus, gente. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que se encarna. Imagina tudo aquilo que saía da boca de Jesus e o quanto aquela multidão estava estupefada diante de tamanha sabedoria. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Mestre dos mestres. Por isso o texto vai dizer que ele atraía multidões ao redor dele. Mas ele também era capaz, não só de ter uma mensagem de poder, como o texto nos mostra que as pessoas foram até ali para ouvir o que ele tinha para dizer, mas Jesus também mostra que ele é capaz de mudar a realidade do ser humano, não só no coração, mas também de maneira física. A sua mensagem fazia sentido, mas ele era um homem de poder, e ele mostra o seu poder através da manifestação dos milagres. A sua compaixão é demonstrada com muita clareza nos evangelhos. Jesus se importa com o sofrimento do ser humano, e se você é ser humano, Jesus se importa com o seu sofrimento. Meu irmão e minha irmã, se você está diante de uma situação ameaçadora, se você está diante de uma situação que tem colocado você com o seu coração numa situação aflito, seu coração angustiado, você precisa entender que Jesus está envolvido com você nesse processo. Jesus não se distancia daqueles que estão sofrendo, pelo contrário, ele se interessa pelo seu sofrimento. Nós cantamos uma música aqui, né, e comentamos os pastores que essa música a gente sempre canta em velório, né? E quando enfim chegar a hora, a gente até arrepia. Se olha para a igreja, você vê quem está querendo ir, quem está com medo de ir, né? E quando enfim chegar a hora, chega não a hora, mas tem gente que está dizendo chega a hora. A morte para nós já não é nossa inimiga.
Nós não temos mais medo da morte, porque Cristo venceu a morte, e por isso quando nós cantamos, e quando enfim chegar a hora em que eu vou ter que enfrentar a morte significa encontrar com Cristo. Esse é o poder do Evangelho. Jesus veio para transformar toda a nossa realidade, mas enquanto a morte não chega, estamos aqui, vivendo nos altos e baixos da nossa vida, e às vezes nós temos a impressão de que as coisas estão indo por um caminho e estamos perdendo o controle. Jesus Cristo não veio apenas para vencer a morte, é claro que principalmente Ele veio para vencer a morte, a maior das nossas inimigas, mas a nossa dedução precisa ser: se Jesus venceu o maior dos meus inimigos, que é a morte, Ele vai cuidar de mim em todas as áreas. Jesus está comigo em todo o processo. Nunca se sinta sozinho no meio da tribulação, diante da angústia e diante do sofrimento, porque esse texto vem mostrar que Jesus está presente nas situações mais difíceis que as pessoas enfrentam nessa vida, porque Ele é compassivo, Ele tem compaixão, Ele se envolve com os seus sofrimentos. Os seus sofrimentos são importantes para Deus. Deus é o Deus que transforma realidades. Ele é aquele que faz do nada o universo, pelo poder da sua palavra. Ele é aquele que, pela sua palavra, Ele abre um mar. Ele é aquele que faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos. Ele é aquele que faz a terra ser inundada pelas águas por causa da sua corrupção. Ele é o Deus que fala, e quando Ele fala, tudo se transforma. Então, quando Jesus vem como Deus homem, Jesus precisa mostrar que Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, Ele é o mesmo Deus da criação, Ele é o mesmo Deus que abre o mar, Ele é o mesmo Deus que muda realidades. Por isso nós temos nos evangelhos esse número, essa quantidade alta de milagres, porque Jesus vem para autenticar a sua messianidade. Por isso, quando olhamos os textos nos evangelhos que narram a respeito dos milagres que Jesus fazia, nós precisamos ter algumas coisas em mente. Qual era o propósito dos milagres? Quando hoje eu preciso de um milagre, como eu devo orar? De que forma isso acontece? Esse texto vai nos elucidar. Precisamos entender que a realidade dos milagres tem o propósito de mostrar que o reino de Deus chegou. Mateus 12, 28 e 29, Jesus diz: se porém eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus, certamente é porque é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Jesus mostra que Ele expulsa demônios, Ele cura pessoas para deixar claro que o reino de Deus chegou, o Messias chegou, uma nova realidade está se estabelecendo. Não é uma realidade plena, e você precisa ter esse ponto muito firmado no seu coração, porque a teologia da prosperidade vai usar esse texto para dizer: o reino de Deus chegou, então agora nós não podemos sofrer mais, não podemos ter enfermidades, não podemos ter problema financeiro, porque o reino de Deus chegou. Nós somos filhos de Deus, Deus é o dono do mundo, eu sou filho do dono, então eu tenho que ter direito a tudo que tem de bom nessa terra. E aí eles não aceitam sofrimento, não aceitam enfermidade, não aceitam teologicamente, e eles não aceitam crises financeiras, eles vão dizer que tudo isso é falta de fé. Ou seja, você está com um problema de saúde e vai um líder ou uma pessoa orar por você da teologia da prosperidade, e ela vai dizer: ó, você está com esse problema, mas eu tenho outra coisa para te dizer, esse problema seu é falta de fé. Quando a pessoa chega, você tinha um problema, quando ela sai, você tem dois. Porque agora você vai entrar numa crise teológica, dizendo: eu já estava mal, agora eu estou pior, porque o meu problema é falta de fé. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que essa é uma interpretação equivocada, porque o reino de Deus chegou, mas ele não se instalou plenamente. Ele vai se instalar na segunda vinda de Cristo. Aí sim, não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidades, não haverá mais violência, mas essa plenitude ainda não foi instalada. Nós já vivemos o reino de Deus, já somos cidadãos do reino, mas não plenamente. Precisamos entender milagres, e para entender a respeito dos milagres é importante defini-los. Rod, um teólogo, vai dizer que os milagres devem ser divididos como operações de Deus.
em 3 partes. Primeiro, as operações ordinárias. Operações ordinárias, que também, de alguma forma, são operações milagrosas. Ou você acha que o fato do seu coração estar batendo agora não é um milagre? Ou você acha que o fato de uma planta crescer não é um milagre para nos dar o alimento? Quem faz todas essas coisas funcionarem? É claro que são coisas ordinárias. Eu e você temos plena certeza que o sol vai nascer amanhã. Mas quem movimenta tudo isso? Quem dá vida para tudo isso? Nós chamamos isso de os milagres ordinários de Deus. Existe uma operação do Espírito Santo também, que é um segundo ponto que o Rod coloca, que é quando o Espírito Santo de Deus transforma os nossos corações milagrosamente. A gente não crê e passa a crer. Aí você vai tentar explicar isso para o não crente, o não crente não entende. Porque é um milagre. É alguma coisa que foge da sua capacidade humana de promover essa transformação. Por isso que ninguém pode ser salvo por si mesmo. Mas tem um terceiro milagre, que é exatamente aquilo que o texto está tratando, que é quando eventos que se concretizam no mundo externo, ou seja, na esfera da observação dos sentidos, e são causados pela simples vontade de Deus, sem intervenção de nenhuma causa subordinada. É quando alguém está com um problema físico, emocional ou possessão demoníaca, e pelo nome de Jesus aquela realidade é transformada. Não foi médico, não foi medicamento, não foi nenhuma intervenção ordinária, ela é extraordinária. E o que é curioso é que Deus fez e continua fazendo isso. Deus continua surpreendendo muitas equipes médicas. Equipes médicas que às vezes estão diante de situação e de repente eles percebem que aconteceu algo no processo que não tem explicação. E nós podemos crer que Deus continua intervindo na vida de muitas pessoas milagrosamente, extraordinariamente. Mas também é verdade, meus irmãos, que existem milagres, ou melhor, prodígios mentirosos. É muito confuso você achar ou você acreditar que todo milagre vem de Deus, porque não vem. Tem milagre que é feito pelo diabo. Por isso você não pode colocar o seu coração no milagre. Quem fala isso é Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,9, quando ele diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. O diabo é capaz de fazer milagres. Não pense que porque foi um milagre veio de Deus. Tem muitas pessoas experimentando milagres ao redor de nós, e esses milagres eles não têm origem divina. E se você prestar atenção na Bíblia, você vai ver muitas situações assim. Quando Moisés está se manifestando diante de Faraó e ele faz milagres ali, os magos também do Egito vão e fazem milagres semelhantes àquilo que Moisés está fazendo. Então, não pense que todo milagre vem de Deus. Daí vem um dado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, surge uma pergunta. Durante 4.000 anos, nós temos um período marcado por muitos milagres extraordinários? Não. Sabe quantos milagres aproximadamente tem no Antigo Testamento, milagres extraordinários? 50. 50 narrativas de milagres no Antigo Testamento, aproximadamente. E aí nós temos um dado curioso. Se no Antigo Testamento não havia tantos milagres, tantas curas, se quando nós temos a era pós-apostólica, a gente percebe também uma diminuição dos milagres, como veremos daqui um pouco, por que no texto que lemos nós temos Jesus fazendo tantos milagres e curando tantas pessoas? Qual é o propósito dos milagres no Antigo Testamento? Porque tem gente que acredita que assim como aconteciam os milagres no Novo Testamento, eles precisam acontecer hoje. Você, como um crente, pode ler esse texto, e esse texto diz que todos aqueles que foram até Jesus foram curados. E você pode fazer uma dedução simples. Bom, se todos os que recorriam a Jesus ali foram curados, se eu estou doente e recorrer a Jesus, eu também serei curado. E a teologia da prosperidade vai complicar, vai dizer, bom, se o texto está dizendo que todos que recorriam a Jesus eram curados, e você recorreu a Jesus e não foi curado, o problema está em Jesus ou está em você? Está em você, porque Jesus não tem problema. E qual é o seu problema? Falta de fé. Que confusão, porque o texto diz claramente, foi até Jesus e foi curado.
E todos, né? Essa palavra nos chama a atenção. Todos que foram até Jesus foram curados. Nós precisamos entender qual era o propósito das curas de Cristo no Novo Testamento e por que nós temos tantas curas aqui no Novo Testamento. Guarde esse ponto porque ele vai ser muito importante para a sua vida quando você estiver enfrentando momentos difíceis na sua saúde. Jesus cura, e Ele pode curar você hoje. Mas o propósito das curas de Cristo no Novo Testamento não era, em primeira instância, o benefício do indivíduo. Não era, em primeira instância, o benefício do indivíduo. É claro que Jesus tinha compaixão e Jesus quis intervir na saúde daquelas pessoas. Mas o propósito principal da cura no Novo Testamento não é o restabelecimento da pessoa. O propósito principal da cura do Novo Testamento era mostrar que aquele que tinha autoridade para falar, ele era Deus, porque ele transforma a realidade. Ele era aquele que podia transformar de uma maneira extraordinária, sobrenatural, qualquer situação. E para que as pessoas pudessem crer que ele era esse, o Messias, o Filho de Deus, que tem poder para mudar qualquer situação e que a sua palavra era uma palavra poderosa, porque é a mesma palavra que criou o universo, que abriu o mar, é a palavra que também pode dizer para o aleijado: levanta e anda. E o aleijado levantava e andava. Era a mesma palavra que podia dizer para o cego: abra os olhos e veja. E o cego imediatamente abriu os olhos e via. Ele é a fonte de todo o poder. Esse é o propósito dos milagres do Novo Testamento. É por isso que nós vamos ter essa ênfase nos milagres de Jesus. Jesus, ele vem para se revelar como o Messias de Deus. Essa era uma senha. Quando os discípulos de João Batista estão em dúvida, eles perguntam para João Batista: João, será que esse aí é o Messias ou não? João Batista diz para os discípulos: vão lá, perguntem para ele se ele é o Messias. E os discípulos de João vão até Jesus e perguntam: você é o Messias? João também está querendo saber. E Jesus fala para os discípulos de João Batista: diga para João que os cegos vêm, que os coxos andam, que os mudos falam. Por quê, meus irmãos? Porque essa era a senha do Antigo Testamento. Isaías capítulo 35, versículo 5. Isaías 35, versículo 5 e também o versículo 6 diz assim: Isaías, lá no Antigo Testamento, profeta: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías capítulo 61, versículo 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus é aquele que vem para se manifestar como o Messias, o Salvador, aquele que tem poder sobre toda a enfermidade, mas mais do que isso, aquele que é capaz de transformar a realidade do ser humano. Na era apostólica, meus irmãos, a gente percebe que os milagres vão diminuindo. Se pudéssemos fazer um gráfico, o Antigo Testamento seria assim: quando Jesus vem, nós temos um pico, muitos milagres, e depois vai diminuindo os milagres na era apostólica, e quando nós temos a era pós-apostólica, nós já não temos mais essa ênfase em curas como foi no ministério de Jesus. Na era apostólica, diminuiu consideravelmente. Por exemplo, em 2 Timóteo 4:20, Paulo vai dizer que Trófimo, um discípulo de Jesus, ficou doente em Mileto. Por que eles não curaram o Trófimo? Tem um aqui que vocês vão gostar. Quando Paulo recomenda para que um crente, um dos discípulos, tome vinho por causa dos problemas de estômago que ele estava tendo. Tome um pouquinho de vinho todo dia, que sara. Recomendação bíblica. Epafrodito quase morreu numa enfermidade. Gálatas 4:11: e vós sabeis, diz Paulo, que vos preguei o evangelho, Paulo apóstolo, vos preguei o evangelho a primeira vez por causa
não vos preguei o evangelho por causa de uma enfermidade física. Paulo vai dizer que, quando ele termina de escrever algumas de suas cartas, que ele escreve em letras garrafais porque ele já não consegue enxergar mais. Ué, cadê o poder desses apóstolos? A maioria dos apóstolos morreram martirizados pelo evangelho. Por que eles não bloquearam os seus inimigos na hora? Eu te bloqueio pelo poder. Não, porque o propósito do milagre não era, em primeira instância, resolver o problema do indivíduo, mas era manifestar o poder de Jesus. Por isso que os apóstolos ainda realizam muitos milagres, né, no nome de Cristo, o apóstolo Pedro e os demais, porque eles precisavam naquele momento de autenticar que a mensagem que eles estavam pregando era a mensagem de Cristo, e por isso havia uma manifestação dos milagres. Whitcomb, que é um comentarista, disse que Deus retirava os milagres à medida que as escrituras se completavam. E aí, quando nós temos a era pós-apostólica, nós percebemos que esses milagres foram diminuindo. Alguns patriarcas, pais da igreja, como Justino, Tertuliano e Orígenes, vão dizer que essa era de milagres passou e já não haviam tantos milagres mais. E aí você pode, nesse momento, 2000 anos depois, falar, bom, se já não tem mais milagres como foi na época de Jesus, se Jesus fez tanto milagre para me manifestar que ele era o Messias, quando eu tiver com um problema nem vai adiantar eu orar, porque o propósito foi só lá atrás. Está enganado. Não existe mais uma pessoa no mundo como Jesus, que quando ele fala, as coisas acontecem no ato. Não existe mais uma pessoa no mundo que só das pessoas tocarem nela, ela vai ser curada, porque o propósito específico disso foi revelar que Jesus era Deus, que Jesus tinha poder para transformar qualquer realidade, independente de quem. Não era só crente que era curado, não. Nós temos os 10 leprosos, só 9, só um voltou para adorar, os outros 9 nem queriam saber de Jesus. Jesus estava ali manifestando o seu poder, revelando que ele era Deus. Bom, se dos 10 leprosos só um voltou para adorar, isso é uma prova de que o milagre não depende da fé do indivíduo, porque 9 só queriam a bênção, e tem muita gente só ganhando a bênção de Jesus, sem querer saber dele. Mas o que nós percebemos é que milagres como aconteceram nos evangelhos realmente não acontecem mais nos nossos dias. Por isso, muito cuidado quando você ouvir que em tal igreja, que tal pessoa, que existe um movimento onde está tendo multidões se reunindo para serem tomadas por um envolvimento do poder de Deus. Me lembro quando estava terminando meu trabalho, minha dissertação em teologia, e era sobre isso que eu estava escrevendo, e teve em Anápolis um evento. Anápolis, eu vou contar, viu? Se vocês quiserem fazer experiências espirituais desse nível, a gente monta uma caravana. Explosão de milagres em Anápolis. Tinha lá umas 4.000 pessoas e eu fui com uma câmera para filmar, porque podia filmar. 100 americanos fretaram um avião, foram lá para Anápolis, tiveram que arrumar 100 tradutores, né? E esses 100 americanos estavam orando por todos os enfermos que estavam naquele lugar. Fizeram uma grande campanha na cidade. Venha para a explosão de milagres, na TV, outdoor, rádio. E eu fui nesse evento. Irmãos, foi uma coisa absurda, vexatória, vergonhosa, uma desonra ao nome de Cristo. Porque eles diziam para os enfermos, você precisa ter fé, você precisa ter fé. E eles colocam fé, uma musiquinha de fundo, aquela musiquinha emocionante, um monte de gente caída no chão, dizendo que estava tendo experiência com Jesus, tremendo. E aí me lembro de uma pessoa que não andava, e eles falavam, agora você vai levantar, agora você vai andar, em nome de Jesus levanta, e o cara não levantava. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Até que teve uma hora que essa pessoa conseguiu levantar, dar um passo e cair na outra cadeira em frente. No tempo que ela fez isso, o cara gritou, o coxo andou. 4.000 pessoas. Uau! E o cara continuou lá sentado. Eu estava lá do lado, eu vi. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E nós temos que entender a proporção disso. Jesus, ele pode curar hoje? Pode. Mas não existe
um indivíduo que tem esse poder como Jesus tinha. Não existe uma caravana com 100 pessoas que vem com... Não existe isso. Não existe isso. Isso foi um momento específico do ministério de Jesus. Não existe mais esses movimentos no mundo. Não adianta. Muito cuidado, porque é perigoso que você esteja indo num lugar onde tem prodígios mentirosos. Mas Jesus pode responder a minha oração? Pode. Jesus pode curar hoje? Pode. Jesus pode te ouvir e Jesus pode te curar. Nós temos experiências de cura na nossa igreja. Elas não vêm para o púlpito muitas vezes porque não é esse o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal é falar que Jesus transforma a sua vida pelo poder do Evangelho. Essa é a mensagem. E essa era a mensagem do próprio Cristo. A nossa mensagem é dizer que enquanto enfim chegar a hora da morte, eu vou me encontrar com Jesus Cristo. Essa é a principal mensagem. Mas quando você estiver atravessando tribulação, sofrimento, problema, você pode orar. E Deus pode reverter a sua sorte. Mas não pense que isso acontece como acontecia nos evangelhos, onde Jesus curava a todos. Não, se Jesus curava a todos, ele vai ter que... Não tem que te curar. Porque aquilo era um propósito específico. Ele não tem que curar você, mas ele pode curar você. Ore crendo que ele pode curar você. Ore crendo que ele pode transformar a sua realidade, independente de qual seja ela. Esse é um texto que nos mostra claramente que Jesus vem para intervir na vida das pessoas. Jesus não cura mais como curava, não tem mais o mesmo objetivo, as curas e os milagres, mas é o mesmo Deus compassivo, é o mesmo Deus que se importa com você, é o mesmo Deus que tem interesse em mudar a sua sorte. Por isso você pode continuar recorrendo a Ele. Quero concluir esse sermão voltando ao texto, voltando a essa situação dos adolescentes naquela caverna de Chan Luan, na Tailândia. Talvez você entrou aqui na igreja mais ou menos assim. Talvez você esteja como aquelas pessoas que recorriam a Jesus em busca de milagre. E talvez muitos dos que receberam os milagres de Jesus estavam com a multidão dizendo: crucificam. Jesus não quer que você corra até Ele para resolver um problema seu. Apenas. Jesus quer que você o ame de todo o coração. Independente se Ele vai resolver o seu problema ou não. Independente se Ele vai transformar a sua sorte ou não. Porque se Jesus não manifestar a cura e o milagre é porque Ele tem um propósito na sua adversidade. E o que nós percebemos é que às vezes nós nos sentimos assim, numa caverna, sem ter o que fazer e sem ter para onde ir. Às vezes o que nós nos sentimos como aquelas milhares de pessoas ao redor de Jesus. Eu só tenho agora Jesus como saída. O que eu quero dizer para você é que a saída em Cristo, ela sempre vai acontecer. Jesus sempre vai dar uma saída para você. Jesus sempre vai transformar a sua realidade. Jesus sempre vai intervir com poder na sua vida. Porque Jesus Cristo, Ele nos surpreende, até mesmo com milagres. Se você está orando por um milagre, não pare de orar. Ah, mas aconteceu muito lá na época de Jesus. É verdade, porque tinha um propósito específico, mas Ele continua realizando milagres na vida de milhares de pessoas. E Ele pode realizar um milagre na sua vida. Pastor, estou enfrentando uma questão na saúde. Jesus pode reverter a sua sorte. Estou com um problema nas minhas finanças. Jesus pode transformar a sua realidade. Estou com uma questão na minha família. Jesus pode intervir poderosamente porque Ele é Deus de poder. Os milagres do Novo Testamento simplesmente nos dizem: Jesus Cristo pode mudar a nossa realidade. E nós temos apenas que descansar o nosso coração e confiar nele, porque Ele é o Deus que tem poder para criar tudo, para sustentar todas as coisas e para mudar qualquer realidade. E é confiando nesse Deus, descansando nele, que nós devemos sair daqui hoje à noite. Ele é capaz de curar a todos. Ele tem compaixão das pessoas. Ele tem autoridade. Ele é coerente. E Ele cuida de mim. E Ele pode mudar a minha sorte. E eu vou continuar clamando isso a Ele. E certamente Ele vai surpreender você com um milagre. Que Ele te abençoe. Amém?
Querido Deus, às vezes nós nos encontramos em situações de desespero, como aqueles adolescentes na caverna. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, tentamos encontrar uma saída e nada. Às vezes nós fazemos parte daquela multidão que estava ao redor de Jesus, querendo mudar a sua sorte, a sua realidade, querendo ser curado, querendo ser transformado. Deus, nós estamos aqui também, com as nossas limitações, com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, e nós nos apresentamos diante de Ti e clamamos: tem misericórdia de nós. O Senhor continua ouvindo orações, o Senhor continua operando, o Senhor continua realizando milagres. Nós cremos nisso, e que o nosso coração, Deus, possa descansar no fato de que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que ouve a oração do Teu povo, Tu és o Deus que compadece do Teu povo, Tu és o Deus que realiza coisas maravilhosas na vida dos Teus filhos. Ó Deus, que nós sejamos surpreendidos pelo Teu milagre, que nós sejamos surpreendidos pela Tua presença, que nós sejamos surpreendidos pelo Teu poder, como aquela multidão foi, Deus. Mas que, se por outro lado, o Senhor entender, Deus, que nós devemos carregar esse problema, carregar a nossa cruz, que nós devemos, Deus, atravessar, às vezes, situações difíceis, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor console o nosso coração, e que o Senhor nos mostre, Deus, qual o propósito de enfrentarmos as adversidades. Nós queremos, Deus, simplesmente, com o milagre ou sem o milagre, percebermos a Tua santa e poderosa presença na nossa vida. Porque não tem nada melhor do que a Tua graça. A Tua graça é melhor do que a vida. Por isso os nossos lábios Te louvam, Te adoram e bendizem o Teu nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.